Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no segundo domingo da Quaresma, dia 16 de março. Hoje a cidade de Petrópolis, aí no Rio de Janeiro, está comemorando 182 anos de história. Um grande abraço e um beijo para os meus irmãos e irmãs de Petrópolis. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36. Naquele tempo, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu com eles para um monte. E ali, enquanto orava, eis que Jesus se transfigurou diante deles. O seu rosto ficou brilhante e as suas vestes também reluzentes. Apareceram Elias e Moisés e conversavam com Jesus sobre a morte que ele sofreria em Jerusalém. Entretanto, os discípulos estavam com muito sono. Eles despertaram, viram Jesus e também viram Moisés e Elias em sua glória. E Pedro então disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos construir 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Pedro não sabia o que estava dizendo. E enquanto assim ele estava falando, eis que apareceu uma nuvem que envolveu a todos. Eles ficaram com muito medo quando foram envolvidos por a nuvem. E do meio da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem eu coloquei todo o meu amor. Escutai-o. Daqui a pouco, os discípulos foram se despertando e perceberam que Jesus estava sozinho. Os discípulos naquele dia ficaram calados e não perguntaram nada mais a Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos no segundo domingo da Quaresma. E a Quaresma é sempre um tempo de iluminação. E se existe uma palavra importante para nós nesse tempo, iniciado na quarta-feira de cinzas, é a palavra iluminação. Porque eu e você somos convidados a uma peregrinação espiritual, a entrarmos em nossos corações, revisarmos toda a nossa vida, sentimento, pensamentos, condutas, para percebermos se nós estamos na presença do Senhor ou se estamos edificando uma vida distante, uma vida errante. Por isso, já na primeira leitura de hoje, do livro do Gênesis, nós vamos encontrar o Senhor tirando Abraão de sua casa, de seu pessimismo, de seu cansaço, porque ele espera as horas de Deus, as promessas de Deus, e isso não acontece. E de repente ele for invadido então por um desânimo, por uma descrença muito grande, e o Senhor convida então Abraão para ir a um lugar e contemplar as estrelas. E o Senhor diz para ele: veja essa quantidade de estrelas. Assim será a sua descendência. Assim será a sua geração. No desânimo, no cansaço, na desorientação, Abraão necessitava ver a glória de Deus. Precisava ser iluminado novamente pela força espiritual da promessa. Porque a demora de Deus às vezes nos incomoda. O tempo de Deus às vezes nos incomoda porque nós somos muito imediatistas e queremos as coisas no nosso tempo e Deus tem o seu tempo. Por isso Abraão é convidado a contemplar a glória de Deus, o poder de Deus, a magnitude de Deus, para poder voltar à sua vida e semear esperança e confiança. Assim Abraão é o pai da fé, porque ele acreditou. E é dentro desse espírito, então, que nós podemos agora mergulhar no evangelho de hoje, que é um texto belíssimo, o texto da transfiguração. Após o anúncio da paixão, após os primeiros anúncios da paixão, onde Jesus diz aos discípulos que ele vai sofrer, vai ser entregue, vai morrer, ele vai ressuscitar, e os discípulos não compreendem nada. Após esses 2 anúncios, após também os discípulos começarem a perceber as dificuldades do seguimento e que muitos estavam abandonando a Jesus, o conflito de Jesus com os discípulos, conflito de Jesus com as autoridades religiosas, conflito de Jesus com a multidão. Então agora Jesus leva os 3 para contemplar a sua glória no Monte Tabor. E ali, enquanto orava, aqui está um detalhe importante, porque às vezes nós falamos que precisamos de novos métodos, novos conteúdos,
Mas novas orações não, novas experiências de oração não. Porque nós estamos aqui cometendo uma heresia do passado, o pelagianismo, que confiava mais na força da sua ação do que no poder de Deus, na graça de Deus, de homens e mulheres que confiam mais na sua eficácia e na sua eficiência do que no poder da oração. E se há uma fraqueza em nossa vida, é a falta de oração, a cultura orante, porque nós cumprimos preceitos de oração, cumprimos horários, mas às vezes o corpo está de um lado, a cabeça do outro e o coração do outro. Por isso Jesus leva então Pedro, Tiago e João até o Monte Tabor, e enquanto Jesus está orando, é no ato da oração que Jesus vai se transfigurar diante deles. É na oração que Deus vai se revelando e se manifestando a mim e a você. Alguns pensam que é na leitura da Bíblia, outros pensam que é na leitura de livros espirituais, outros pensam que é nisso e naquilo. Não. Desde o início, nós sempre aprendemos que Deus se manifesta quando eu faço silêncio e você também faz silêncio. Quando nós permitimos que Ele se manifeste a nós. Então, nesse momento de oração, Jesus se transfigura. E é nesse momento orante que surgem também Elias e Moisés, que estão na glória de Jesus. Os discípulos estão com sono, como os discípulos de hoje também, muitos estão com sono e cansados. Verdadeiros profetas e discípulos cansados, desanimados, desorientados, que já não oram mais. Não oram. E que às vezes confiam mais nas suas eficácias e técnicas humanas. Aqui está um grande aprendizado para mim e para você. Porque é nesse momento de glória de Jesus, que participa também Moisés e Elias, que os discípulos despertam do sono, do cansaço e contemplam a glória de Jesus. Eles veem a glória de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, é muito importante ver a glória de Jesus, enxergar a glória de Jesus. Como Estevão vai dizer, eu vejo o céu aberto e Jesus sentado na sua glória. Porque se eu não vejo isso, se você não vê isso, se torna muito difícil o seguimento. Ver com os olhos do Espírito, sentir com o coração, ouvir com a alma a glória de Jesus e a glória de Deus. E é nesse momento então que Pedro vai dizer, Senhor, como é bom estar aqui, nessa acomodação, tranquilos na sua presença. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Quer dizer, ali estava tão bom. Como é bom ficar diante do Santíssimo Sacramento. Como é bom ficar em oração na capela. Mas não fomos chamados para isso só. Ali nós vamos nos alimentar, buscar inspiração. Ali nós vamos nos fortalecer para depois sermos conduzidos novamente às planícies para evangelizar. Enquanto assim falavam, eis que baixou uma nuvem. Nuvem é signo de mistério, de as nuvens escuras da vida, quando eu e você também somos envolvidos e ficamos amedrontados, porque não ouvimos mais a voz do Senhor e nem vemos a glória de Jesus. E é dentro dessas nuvens que eles vão ter medo também e uma voz virá. Este é meu filho amado, em quem eu coloquei todo o meu amor, escutai-o. Escutai-o. Os discípulos abriram bem os olhos e viram que Jesus estava sozinho. E eles ficaram calados e não perguntaram nada, porque diante daquele fenômeno, daquele acontecimento, não existiam palavras para explicar. Às vezes tem coisas da fé que não existem palavras para explicar, então só coração para sentir. E assim nós podemos então agora ir na segunda leitura de hoje, aos Filipenses, onde o apóstolo Paulo já vai constatando o extravio de alguns cristãos da primeira hora, aos quais ele vai chamar de inimigos da cruz. Eu sou inimigo da cruz quando eu prego violência. Eu sou inimigo da cruz quando eu me deixo guiar e seduzir por ideologias que me levam a odiar o outro, que me faz ser um homem violento, uma mulher violenta, excludente. Aí eu sou inimigo da cruz. Eu sou inimigo da cruz quando eu quero instrumentalizar o evangelho, convertendo a ele somente numa ideologia. E eu sou inimigo da cruz quando eu disperso, sou o semeador de violências e de discórdias. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Porém eu vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. A palavra de Jesus continua a mesma ontem, hoje e amanhã. Mas os inimigos da cruz, eles se levantam dos bancos das nossas igrejas. É do meio de nós que eles surgem, como também surgiu Judas do meio do colégio apostólico. Que o Senhor nos proteja.
Um grande fraterno abraço, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.